estarmos, mais uma vez, irmanados para, em teu santo nome, levarmos a boa nova dos teus ensinamentos através de mais uma reunião doutrinária. Senhor Deus, nós queremos vos agradecer a oportunidade, vos pedir que inspire o nosso palestrante a fim de que ele consiga traduzir para nós exatamente aquilo de que precisamos para o nosso aprendizado. Senhor Deus, nós o rogamos também que abençoe os irmãos que não puderam comparecer, seja por estar em viagem, seja por eventual enfermidade, que todos sejam assistidos, que todos sejam amparados, que todos sejam iluminados pela tua infinita misericórdia. Abençoa também os nossos irmãos que já se encontram num plano, numa dimensão diferente da matéria, que possam, eventualmente, também estar acompanhando essa nossa reunião, que sejam assistidos, que sejam amparados pela tua divina misericórdia e pelo teu imenso e magnânimo amor. Abençoa, Pai amado, a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo, sobretudo os que mais sofrem e padecem. E nós o rogamos, especialmente, Senhor, quando alcançamos a triste marca de 600 mil desencarnes no Brasil por conta do coronavírus, nós queremos te pedir que abençoe os irmãos que possam se encontrar entubados nos leitos dos hospitais, quer no Brasil, quer em qualquer local deste nosso vasto planeta. Senhor Deus, abençoa, Pai amado, a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça e o amor eterno. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos, por iniciado mais uma reunião evangélico-doutrinária na noite de hoje, te suplicando, Senhor, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja, Senhor. Então, a palavra está com você, meu querido irmão. Boa noite mais uma vez, companheiros. Antes de eu iniciar a nossa conversa de hoje, o nosso assunto de hoje, eu tive a curiosidade de dar uma olhada em todos os quadros de todas as pessoas que estão participando e percebi que a maioria aqui está usando óculos. A pergunta é, por que será que as pessoas usam óculos? A resposta é muito simples. Raramente, quando se usa óculos, é para enfeite. Raramente. Ou seja, o óculos, no geral, é um elemento que vai nos ajudar a enxergar melhor. Ou seja, corrigir um problema pequeno, médio ou grande que nós temos na visão. Então, quando a gente tem um problema visionário, e colocamos o óculos, aquilo que a gente olhava com dificuldade já melhora muito aquilo que a gente via. Então, olha só, muitas das vezes, meus amigos, estes elementos externos nos ajudam a melhorar a nossa caminhada pela vida. E hoje,
como o assunto é você enxerga bem, esse assunto é muito interessante e eu vou contar para vocês por que é que eu escolhi, né? Por que é que eu escolhi o tema de hoje. Muito bem. Então, vamos definir o que é visão. O que é enxergar, aliás, perceber pela visão, divisar, entrever, pressentir, prever. Olha só, o dicionário nos fala além desta visão material, porque ele está bem aqui dizendo entrever, pressentir e prever. A gente não pressente com os olhos materiais, nem prevê também com os olhos materiais. A gente pressente e prevê com algo diferente do que é a visão material. Bom, alguns dias atrás, mais precisamente no mês passado, eu estava sentado para almoçar. Comecei, inclusive, a almoçar, e aí eu me lembrei, hoje é dia de Globo Esporte, eu adoro o Globo Esporte. Parei de almoçar e fui lá na sala ligar a televisão para ver se estava passando o Globo Esporte. Para minha surpresa, não estava passando o Globo Esporte, estava passando um filme chamado O Touro Ferdinando. Aí eu digo, uma hora dessa está passando o filme. Aí que eu me lembrei que não era, que nesse dia não era um dia de semana, nem um sábado, era um domingo. E estava passando o filme logo depois do almoço, uma hora e pouco, por aí assim, começa o filme Tela Quente, no domingo. E aí eu liguei, fiquei, mas teve uma cena neste filme que me prendeu a atenção e eu fiquei ali olhando a cena. Resultado, olha só, meus amigos, a cena iniciava com esses dois personagens, com essas duas personagens do filme, conversando. Este marronzinho, falando aqui para este aqui. Esse aqui é o Touro Ferdinando, e eu, né, logicamente, eu não estava lembrando do nome deste personagem. Bem aqui, eu perguntei para minha filha, porque a gente assiste muito filme junto. E eu não estava me lembrando do nome deste personagem aqui. Eu disse, Nicole, me diz aqui uma coisa, bebê. Como é que é o nome deste personagem bem aqui? Ela disse, papai, o senhor não lembra, não? O nome desse personagem é Angus. Eu disse, sim, é Angus. Então, a cena inicial, quando eu liguei a televisão, o Touro Ferdinando estava conversando com o Angus. O Angus se aproximou do Ferdinando e disse assim, eu posso lhe contar um segredinho no seu ouvido? E o Ferdinando disse, pode. O Angus se aproximou bem no ouvido de Ferdinando e disse assim, eu não enxergo muito bem. E aí, o Ferdinando olhou para o Angus, ficou bem em frente dele, passou a língua aqui na frente e tirou estes pelos que estavam na visão do Angus, e quando suspendeu o pelo, o Angus disse, eu estou enxergando, que maravilha, e começou a olhar em volta. Começou a olhar em volta, admirado, maravilhado com aquilo que via. Levanta a vista um pouquinho e lá na frente ele viu um barril enorme, que ele considerava como inimigo dele. Saiu correndo e deu uma chifrada no barril. O barril subiu e quando desceu na cabeça dele, espatifou o barril todinho. E ele sacudiu a cabeça com as coisas, os resquícios do barril, e olhou para mais à frente, e olhou para
mais em frente. Eles estavam numa espécie de sítio, uma floresta, e ele olhou para o horizonte e disse: olha, que maravilha! O touro Ferdinando se aproxima dele e os dois ficam admirando a maravilha do horizonte, das árvores que estão em volta e do campo enorme no qual eles estavam. De repente, o Angus vira para o Ferdinando e diz assim: eu agradeço por você me ter ajudado a enxergar. E o touro Ferdinando diz assim: não, meu irmão, todos nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Olha que cena espetacular! E desta cena, meus amigos, foi-me que surgiu a ideia de falar a respeito do assunto. Você enxerga bem? Algumas vezes. A gente enxerga bem, só que tem um ciscozinho, alguma coisa que está impedindo que a gente enxergue aquilo que a gente quer enxergar. Então, alguém pode nos dar uma ajuda, ou alguma coisa pode nos ajudar, e a gente começa a perceber as coisas de forma clara e mais precisa. Muito bem. O doutor Adilson sabe que eu já trabalhei por muito tempo no Tribunal de Justiça. E houve bastante tempo, e eu trabalhei bastante tempo com o desembargador José Antônio de Almeida e Silva, que, logicamente, o doutor Adilson conheceu. Trabalhei no gabinete dele. Lá tinham 2 assessores, tinha eu e tinha um colega chamado Bernardino. E Bernardino era o faxineiro do gabinete. A gente conversava muito, ele gostava muito de mim, porque ele me admirava, porque era um cara estudioso, tal, aquele negócio todo. E um dia ele disse assim para mim: Rubinho, rapaz, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era adolescente, a minha mãe, insistia muito para que eu fosse estudar. Menino vai estudar, menino vai estudar, menino vai estudar. Eu disse: não, mãe, não quero estudar. Insistiu tanto com minha mãe e eu não quis, minha mãe desistiu, mas disse assim: abre o olho, menino. Abre o olho que tu um dia ainda vai te arrepender disso. Abre o olho. Aí ele comentando comigo: realmente, meu irmão, depois de tantos anos trabalhando do jeito que eu trabalho, eu realmente devia ter aberto o olho naquela época e estudado, que talvez eu estava bastante melhor do que estou aqui agora. Eu disse: meu irmão, realmente, com certeza você estaria bem melhor do que está agora. Muito bem. Mas será que a gente enxerga bem? Eu pergunto de novo. Você enxerga bem, Raimundo? Olha, Raimundo também de óculos. Tu tá de óculos, Raimundo? Tá. Raimundo também de óculos. Mais um no time dos que usam óculos aqui no grupo. Então, você enxerga bem? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês admirarem, para vocês olharem, para vocês me dizerem o que é que vocês enxergam. Olha lá. Bom, logicamente, o que vocês estão enxergando, eu também estou enxergando. Estamos vendo aqui um caminhão enorme e bem aqui 2 carros antigos populares. 2 carros antigos populares. Eu pergunto, eu sei que aí quem dirige é Dilson, André, Raimundo, dirige. Dirige. Leda, dirige. Não. Tá, e eu? Então, eu pergunto para quem dirige. Se vocês tivessem um carro desses 2 aqui, vocês dirigiriam este carro na cidade de São Luís? Raimundo, Edilson, André, não? Raimundo disse que dirigiria.
E André? Cadê André? Raimundo Nonato, dirigiria? André, dirigiria um carro desse na cidade? Ô, André, Raimundo, o Raimundo Nonato, meu caro Raimundo Nonato, não dirige. André, você dirigiria? Faz só um sinalzinho. O botão do áudio não está saindo aqui para mim. Ah, tá. Beleza. Um Mas carro dirigiria? desse é um carro de colecionador, eu ia andar fim de semana. Beleza, muito bem. Então, diante da resposta de vocês, mas eu sei por que Edilson disse que não dirigiria, porque, logicamente, que ele deve saber por que está falando. Bom, agora eu vou perguntar mais uma vez. Será que vocês estão enxergando bem mesmo? Isso aqui é um caminhão enorme e aqui 2 carros populares. O pessoal que dirige está dizendo que dirigiria, normal. Apesar dele ser um carro antigo, dirigiria o carro na cidade. Bom, então vamos ver agora. Que coisa espetacular, meus amigos. Vamos ver agora esta foto. Edilson sabe. Raimundo está se aprontando ali para dizer alguma coisa. Vamos ver agora esta foto em um outro ângulo. Vamos ver esta foto. Logicamente, isso aí que deve ser pelo tamanho, que isso é miniatura, né? É isso? Quem disse isso? Olha aí, ó. A foto em outro ângulo. Olha só que coisa interessante. Quando a gente amplia a visão da foto, a gente percebe a realidade do que é a foto. Logo, olha só. À primeira vista, na primeira visão, a gente acredita piamente que esses 3 carros são carros reais. Mas vocês acabaram de perceber de que isso aqui é uma maquete. Que a nossa visão, dependendo do ângulo, é completamente e totalmente diferente daquilo que a gente imagina quando o ângulo é outro. Então, olha só. Às vezes, o que a gente vê nos engana. Às vezes, aquilo que a gente vê não é real, não é verdadeiro. Mas, olha só, tem gente que vê o que não é real e que não é verdadeiro, mas jura, de pé junto, como diz por aí, jura que aquilo é real, que é verdadeiro. Vamos lá. Bem, existe um livro chamado O Pequeno Príncipe. Quem já leu? Edilson já deve ter lido. Raimundo, Leda. Pessoal que gosta de ler. André. Saint-Exupéry, né? Isso, Saint-Exupéry. Um livraço. Eu usava as frases para conquistar as garotas. Olha aí, tá vendo? André Luiz usava o Pequeno Príncipe para ajudá-lo nas conquistas. Somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Exatamente. Somos responsáveis por aquilo que cativamos. Mas tem uma outra frase, aliás, além de muitas, o André. Além dessa, existem muitas outras. Exemplo, o essencial é invisível aos olhos. Mas peraí. Invisível aos olhos? Que olhos ele está falando aqui, meus amigos? Estes olhos que a gente usa óculos. Estes olhos que a gente usa óculos. Porque tem coisa que esses olhos materiais, que a gente usa óculos, não enxergam. Então, isso ele quer dizer nesta frase, que existem coisas que a gente vê sem os olhos materiais.
Ou seja, o essencial. Porque o essencial não pode ser visto pelos olhos materiais. Espetacular. Este livro e várias frases e vários ensinamentos que contém nele. Bom, quais são os tipos de visão? Nós temos 2 tipos de visão. A visão material e a visão espiritual. A visão material, ela nos prega peças. Algumas vezes. Verdade, pessoal? Ó, aquela foto dos 2 carros, do caminhão, né, é uma foto que nos prega uma boa peça. O que a gente vê é real, a foto é real. Mas só que o ângulo está diferente. Mas existe a visão espiritual, que a gente pode até dizer que é uma visão mediúnica, intuitiva. E esta visão espiritual não costuma nos pregar peças. Ou seja, a gente não vê a coisa distorcida, né, normalmente. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que das manifestações mais maravilhosas, as visuais são as primeiras. As manifestações espirituais, as visuais são as mais espetaculares. Aí ele faz algumas perguntas aos espíritos com relação a esta manifestação visual. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: isto, meus amigos, no Livro dos Médiuns, ele pergunta: os espíritos podem se tornar visíveis? Resposta: sim, sobretudo... Diminui o tamanho do slide aí, Roberto. Está muito grande. Está muito grande? Não, não posso diminuir. Esse aqui é o tamanho normal, Raimundo. Esse é o tamanho normal. Ele tem que deixar o celular dele em pé, porque deitado corta. Oh. Aqui é o computador. Ah, tá. Está todo mundo vendo normal aí? Edilson, André Luiz, o pessoal Leda. Leda tá... Tá bom, tá bom. Eu botei minhas câmeras aqui no canto, tá dando para ver tranquilo. Tá. Então, pronto. Então, vamos lá, continuando. Repetindo a pergunta. Os espíritos podem se tornar visíveis? Resposta: sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem também no estado de vigília, mas isto é mais raro. Com relação a isso aqui, quinta-feira agora, anteontem, hoje é sábado, anteontem, eu fui fazer uma visita ao Centro Espírita do Humberto, o Lar de Jesus. E quem estava fazendo a palestra lá era a doutora Bernadette, ou André, companheiros, doutora Bernadette. E ela estava lá acompanhada, bem acompanhada pelo seu esposo, o grande Urbano. Depois de encerrada a palestra, eu fiquei conversando com o povo ali, porque eu fazia tempo que eu não aparecia, né? Eu estava doente, com o negócio da pandemia e tal, e eu apareci. Depois que eu apareci, eu estava falando com a viúva do Humberto, Dona Lulu, e Dona Lulu disse assim para mim: Rubinho, esse povo aqui do centro, quase todos já sonharam com o Humberto. Ela disse: mas eu não sonhei, eu não sonho. Ela me disse. E eu disse: eu não sonhei também ainda. Eu ainda não sonhei com ele também, Dona Lulu. Mas os companheiros que frequentam o centro, quase todos já sonharam com ele. Muito bem. Ora, é possível também
que alguém lá do centro espírita, médium, vidente, já deve ter visto o espírito de Humberto por lá. É o que eu imagino. Né? Já deve ter visto. Então é o seguinte, olhar os espíritos desencarnados no sonho, é muito normal. Raimundo Nonato, meu caro amigo que está participando hoje aqui da nossa reunião, cadê ele? Raimundo Nonato, está aqui ele, costuma sonhar, inclusive os desdobramentos que ele vê, ele percebe os espíritos desencarnados. Muito bem. E aí, isso aqui é mais raro quando em estado de vigília, porque depende da mediunidade visual. Muito bem. Na segunda pergunta, ele pergunta o seguinte: os espíritos que se manifestam pela visão pertencem a uma determinada categoria? Resposta: não. Podem pertencer a todas as categorias, das mais elevadas às mais inferiores. Então, olha só, os espíritos mais superiores, um pouco mais superiores, e os inferiores, às vezes se manifestam, visualmente falando. Se materializam, etc, etc. Outra pergunta que ele fez. É permitido a todos os espíritos se manifestarem visualmente, visivelmente? Resposta: todos o podem, mas nem sempre têm a permissão nem o desejo de fazer. Alguns não têm permissão e às vezes tem uns que não estão nem afim de aparecer, de se manifestar visualmente. Ele fez uma quarta pergunta. Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente? Resposta: isso depende. Segundo sua natureza, o fim pode ser bom ou mau. Eles podem se apresentar para nós, aparecer para nós, para nos ajudar, nos fazer o bem ou para nos prejudicar, nos amedrontar, nos perseguir, etc. Isso vai da evolução de cada um deles que se manifesta. E depois ele pergunta: como pode ser permitido quando o fim é mau? Resposta: então, para pôr à prova aqueles que os veem. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Olha que coisa mais interessante. A resposta desta quinta questão nos mostra outra vez, aliás, de que tudo o que nos acontece de ruim, de mal, vai resultar aqui. O resultado pode ser bom e vai ser bom. Ou seja, Deus permite que a tragédia aconteça e aquela tragédia vai resultar num bem para aquele ou aqueles que estiverem envolvidos na tragédia. Meus amigos, bom, nós temos um grupo que está estudando paralelamente a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo. Virtualmente, né? Como nós estamos fazendo aqui agora. E no estudo da Bíblia, tem uma companheira espírita, logicamente, que está estudando conosco. E ela foi da Igreja Adventista, que é mais radical ainda, durante mais de 20 anos. Mas, nos contou ela, algumas atitudes dos evangélicos, inclusive pastores, ela achou muito estranhas e ela começou a abandonar a situação. E, de repente, se tornou espírita. E lá, aqui no grupo do estudo da Bíblia, nós estamos fazendo estudo a visão espírita. E ela me disse, meus companheiros, pasmem, ela me disse que está impressionada com a visão, olha só, com a visão que ela está tendo agora da Bíblia
Porque isso que nós estamos estudando aqui, ela já leu a Bíblia várias vezes, de início ao fim, e não tinha algumas passagens percebido alguma coisa que a gente tem comentado lá. Ou seja, ou ela colocou óculos espirituais diferentes, ou colocou óculos de entendimento diferente e está enxergando muito mais além do que enxergava quando era adventista. Muito mais além. Ela está simplesmente maravilhada com o que ela está percebendo lá. No Novo Testamento, Jesus nos diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus quer dizer é que, quando a gente conhece a verdade, aquilo que a gente enxergava erroneamente, a gente passa a observar de forma real. Nós passamos a enxergar diferente quando nós enxergarmos através da ignorância. A verdade vai nos libertar de quê? Da ignorância, da falta de visão espiritual das coisas. E com a verdade, tudo se aclara diferentemente. Igual ao Angus, lá no Touro Ferdinando, a gente tira um véu da vista, tira os cabelos da visão, e aí a gente começa a enxergar nitidamente e, por fim, fica maravilhado com aquilo que vê em nossa volta. O pior cego não é aquele que não vê, e sim aquele que finge não enxergar. O pior surdo que finge não ouvir. O pior mudo, o que não admite. E a pior mentira é enganar a si mesmo. Vamos voltar àquela foto lá que a gente analisou. A primeira foto, alguns de nós afirmamos que a foto era real, que os carros a gente poderia dirigir na cidade. Mas a visão estava distorcida. Quando foi ampliada a visão da foto, a gente percebeu que aquilo que a gente via era totalmente diferente daquilo que a gente estava vendo. Assim acontece conosco. Assim acontece com algumas pessoas quando leem e estudam o livro chamado a Bíblia. Existe um livro que Paulo da Silva Neto Sobrinho, chamado A Bíblia, a Moda da Casa, demonstrando para nós que cada religião vê a Bíblia de acordo com a sua ótica. Cada religião vê a Bíblia, a moda da sua casa, a sua maneira de pensar, a sua maneira de refletir. E algumas vezes, logicamente, a Bíblia, a moda da casa, não é exatamente aquilo que está lá, do jeito que está lá. Paulo Estevão é considerado, o livro do Chico Xavier, de Emmanuel, Paulo Estevão, é considerado a obra-prima da literatura mediúnica. Quem já leu aí? Edilson, Leda, possivelmente a Raimundo Nonato, olha lá, André Luiz, não sei, e Raimundo Araújo, possivelmente também. Eu estava fora do ar. Repete. Quem já leu Paulo Estevão? Não. Ó,
todo mundo aqui já leu Paulo Estevam. Não sei se André Luiz já leu. Todo mundo, os outros afirmaram. Muito bem. Paulo Estevam é um livro espetacular, né? É um livro maravilhoso. E lá tem uma cena em que Saulo de Tarso foi acompanhado de 3 soldados em direção a Damasco. Lá pelo meio da viagem, por volta de meio-dia, o sol extremamente forte, causticante. Jesus aparece para Saulo de Tarso. Naquele sol, naquela claridade extremamente enorme, quando Jesus aparece, parece ofuscar aquela luminosidade do sol. Ou seja, era muito mais iluminado. O certo é que, quando Jesus aparece para Saulo de Tarso, pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vê aquela imagem linda, maravilhosa. O que é impressionante a gente saber, de observar, é que os 3 que estavam com ele não conseguiram ver. Não viam. Só ele viu. Repetindo. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo olha, maravilhado, diz: Quem és tu, Senhor? Ele diz: Jesus. Eu sou Jesus a quem persegues. Ele fica deslumbrado com aquilo. Parece que algo no seu interior fez um rebuliço enorme. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele disse isso, a gente percebe logo que ele tinha totalmente se modificado por conta da visão. Ele tinha uma visão distorcida dos cristãos. Tanto é que ele era perseguidor dos cristãos e estava indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, inclusive Ananias. E Jesus diz: vai até Damasco e lá te será dito o que deves fazer. Por conta desta visão tão espetacular, tão maravilhosa, Saulo de Tarso ficou 3 dias cego. E foi o Ananias, a quem ele estava atrás, que fez, né, a limpeza dos seus olhos e ele começou a enxergar novamente. Mas olha só, a partir daquele enxergar novamente, a sua visão já estava mudada, diferente, real. Porque antes a sua visão era totalmente distorcida. Agora não. Tanto era que ele mudou de tal forma, tão radicalmente, que ele era Saulo, mudou de nome Paulo para Paulo, era cego e começou a enxergar diferente. Quantas e quantas vezes, meus amigos, a nossa religião, aquilo no qual a gente acredita, nos mostra uma visão distorcida das coisas que nos envolvem. Quantas e quantas vezes? Quando a gente é criança, a gente acredita em bicho-papão, acredita em Papai Noel e sai acreditando um monte de coisa
que os adultos colocam na nossa cabeça. A partir do momento que a gente cresce, a gente fica adulto, a gente percebe que tudo aquilo que a gente acreditava quando era infante, quando era infantil, quando era criança, não existia. Era só mito e verdades. É como se Paulo fosse uma criança espiritual. Uma criança espiritual. E depois de a visão ampliada, ele começou a enxergar diferente. Ou seja, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, que era Jesus, libertou Paulo da sua cegueira espiritual. Quantas e quantas vezes também nós não temos os nossos caminhos de Damasco? Meus amigos, muitas vezes. Em 1917, é 2017, 1917, 2017, a minha mamãe foi internada no Hospital Português. Passou lá todo o mês de dezembro internada e mais um pedaço do mês de janeiro. E eu, como estava trabalhando, de vez em quando, no horário do almoço, eu saía do serviço e ia, no intervalo do almoço, aliás, e ia ficar com a mamãe um pouquinho, lá no hospital. Porque minha prima dava a irmã da Leda, que está aí participando aqui com a gente, minha prima Leda, minha prima Lourdes, que é a irmã da Leda, que ia lá no hospital, ficava com ela, Reginaldo ficava com ela, e outras pessoas ficavam com ela ajudando no revezamento. Um dia eu cheguei lá, no intervalo do almoço, repito, e aí, Lourdes, repito, irmã da Leda, disse assim, Rubem, aí no frigobar tem suco. Eu abri o frigobar, dei uma olhada no frigobar, encontrei uma garrafinha de suco desse tamanho, assim, né? Pequena. E eu perguntei, é suco de quê? E ela disse, suco de abacaxi. Aí eu sacudi. Parei de sacudir, olhei para a garrafinha, tinha um rótulo. No rótulo tinha escrito, suco de maracujá. Eu digo, eita, é de abacaxi ou é de maracujá? Eu perguntei, Lúcio, o suco é de quê? Para checar. Ela disse, suco de abacaxi. Eu disse, mas aqui no rótulo tem suco de maracujá. Ela disse assim, mas o suco é de abacaxi. Eu digo, agora complicou. Bom, para tirar a dúvida, o que eu tinha que fazer? Abri a garrafa e comecei a tomar o suco. Comecei a tomar. Né? Engoli, tomei quase a metade da garrafa, parei na metade e disse assim, Lourdes, o suco é de abacaxi. Ela disse, eu não te falei? É de abacaxi. O rótulo. Muitas das vezes, meus amigos, o rótulo nos engana. Quantas e quantas vezes espíritas de rótulo, católicos de rótulo, umbandistas de rótulos, evangélicos de rótulos, mas no interior é outra coisa. Como Jesus costumava dizer para os escribas e fariseus, raça de víboras. Quem eram os escribas e fariseus
daquela época. Os religiosos de hoje, que são apenas rótulo. Apenas rótulo. O interior é totalmente diferente, meus amigos. Então, olha só. Quando a gente está diante de uma coisa que é rotular, que a gente está vendo a coisa, pensa que aquilo realmente é aquilo, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos aprofundar, ou seja, abrir a garrafa e degustar o conteúdo para saber se aquilo que está no rótulo é verdadeiro ou não. Se aquilo que a gente está vendo é real ou imaginário, meus amigos. A pergunta é: a visão é uma bênção? Lógico que é. Mas olha só, não é só a visão que é uma bênção. Não é verdade? A audição é uma bênção. O olfato é uma bênção. O paladar é uma bênção. O tato é uma bênção. Além dos 5 sentidos, nós temos outras bênçãos. Quer ver uma coisa? Todo mundo que está assistindo a reunião aqui hoje, todos, sem exceção, tem casa para morar. Moram numa casa relativamente confortável. Todos que nos encontramos aqui na reunião têm uma caminha confortável, uma rede confortável para dormir e deitar. Todos que nos encontramos aqui somos alimentados diariamente. Todos que nos encontramos aqui temos uma família maravilhosa, não muito maravilhosa, mas temos. Todos que nós nos encontramos aqui temos amigos, vizinhos, companheiros de profissão. Todos trabalhamos ou somos aposentados. Logo, se a gente colocar numa lista as bênçãos que nós temos, meus irmãos, nós vamos encher a lista de bênçãos. E quando acontece uma coisinha, um problemazinho de saúde, a gente está chiando. Quando acontece uma unha encravada, a gente reclama. Quando nós temos uma dor de barriga, a gente reclama. Porque as bênçãos são constantes. E as dificuldades são lá alguma vez, né? De vez em quando. Todos têm bênção. Então, meus amigos, diante de tanta bênção, será que a gente agradece por elas? Eis a questão. Será que a gente pensa pelo menos quantas coisas a gente tem diárias de coisas boas? Outro dia eu estava conversando aqui com os companheiros, meus amigos, o problema que eu tive na uretra. Olha só, quando eu passei pelo problema, é que eu percebi a alegria de urinar bem. Olha só. Quem já passou por uma retenção de urina, quem já passou por um trancamento de uretra, deve perceber, deve saber a dificuldade que é. Ou seja, até urinar é uma bênção. E a gente nada. É uma bênção. Então, meus amigos, o que a gente deveria agradecer todo o tempo, todo dia, a toda hora, seria agradecer. E como é que a gente agradece? Através de uma conversa. Conversa com quem? Com Jesus, com Deus, com os espíritos superiores, com o nosso anjo guardião, principalmente com Deus que tudo nos deu. E que tal agradecermos a Jesus por todas essas bênçãos e às vezes a gente nem percebe que as tem, de tão acostumado com elas que estamos. Então, agradecendo, nós diríamos: Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa,
que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, muito obrigado, Senhor. Em tudo que nos reserves à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus companheiros e queridos amigos. Obrigado, meu querido irmão Rubem. Que Deus o abençoe sempre com muita saúde, com muito entusiasmo, né, para nos trazer cada vez mais informações relevantes, né, para nos trazer cada vez mais à luz do esclarecimento, né? Nós ficamos assim muito gratos hoje por recebermos, depois de muito tempo, a visita do nosso irmão Raimundo Nonato Lavra, que aqui nos dá a honra de estar conosco. Agora também participando desse momento final, a Maria, esposa do nosso irmão Raimundo, aparecendo ali na tela. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pela nossa amizade, pelo nosso bem-querer, né? Então, Rubem, esse assunto que tu trouxeste hoje a nossa consideração e aprendizado é extremamente importante, né? Porque aquilo que nós trabalhamos no correr da semana, tu te recordas, e os companheiros que conosco participam daquele estudo também, que às vezes o pior cego é aquele que não quer ver, mesmo dispondo de um bom mecanismo visual, ou seja, mesmo tendo bons olhos, né? Nós, muitas das vezes, observamos que enxerga melhor, até porque enxerga com os olhos espirituais, aquele irmão desprovido de veículo físico que lhe permita o exercício da visão, tá? Numa demonstração muito clara de que naquelas duas compartimentações de visão a que tu te referiste ainda há pouco, tanto a visão material quanto a visão espiritual, ambas são importantes, mas fundamental é a visão espiritual, é aquela mensagem que surge dos ensinamentos do Pequeno Príncipe, quando nos informa que o essencial é invisível aos olhos, né? Então, reveste-se assim de uma profunda atualidade esse tema tratado hoje, principalmente nesses tempos muito obscurantistas, tá? Em que muitas das vezes nós confundimos as coisas, né? Ter uma visão com bastante acuidade é essencial. E essa visão com acuidade, para ela nós precisamos colocar os óculos do discernimento para acabar com a miopia da ignorância, né? E a doutrina espírita ela nos fornece um cabedal muito significativo para isso. Nós poderíamos até afirmar que o Cristo é o nosso oftalmologista e a doutrina o óculos que nos abre a compreensão para vencermos a ignorância, tá? Então, meus amados e queridos irmãos, a palavra está franqueada. Mais uma vez, agradeço, meu estimado Rubem,
profundamente a sua colaboração e, sinceramente, eu nunca esqueci daquela frase que hoje tu repetiste novamente aqui, que às vezes, em urinar, o sujeito encontra uma grande satisfação. Tá? No caso, quando o camarada está com problemas uretéricos ou com problemas de bexiga, rapaz, o alívio é muito importante, é muito significativo. Tá? Então, a palavra está franqueada, meus queridos irmãos. Opa, Rubens, realmente hoje foi um dia bom, né, rapaz? Abrir os olhos da gente, né? Que a gente às vezes fica com a lente embaçada, achando que está enxergando bem, que está fazendo alguma coisa correta. E isso realmente faz com que a gente pense que às vezes a gente está com esse rótulo e por dentro está um ser ainda muito primitivo. Eu estou falando isso de foro íntimo, que às vezes eu me pego em certos momentos, é como se eu estivesse assim na Idade Média, cara. Eu acho que aquele meu estado ainda rebelde daquelas épocas, né, se manifesta aqui na minha mente e eu fico, meu Deus do céu, o que que é isso? A gente sempre acha que são os espíritos que estão lá. Eu digo, e o meu? É mesmo. É Isso não é mesmo. parte de mim. O Sérgio Maia, quando me vê, diz, Raimundo, você é um homem perigoso. E aí eu digo, rapaz, de onde é que ele me conhece assim, hein? Ele disse que fez uma regressão com o Dr. Riba Maturini e foi até onde ele estava estagiando como pirata. Aí eu disse uma ocasião para ele, meu irmão, quem era o chefe dos piratas? Era eu ou era você nessa ocasião? Porque tu me chama perigoso, né? Mas aí isso acaba a gente ficando embaçado, sabe? E é muito bom a gente estar com esses temas, porque quando eu me pego nesses pensamentos, eu faço logo mentalmente um Pai, Filho e Espírito Santo, amém, né? Ou então aquele, pelo sinal da Santa Cruz, que e eu digo, não, que é isso? Se isso for parte de mim, eu retiro agora. Se for com os meus irmãos de outra hora, ó, nós já estamos a caminho da luz e esse momento agora, e eu saio daquela vibração. E isso vem a calhar bem, porque nesse momento, pela doutrina espírita, eu reconheço que eu, né, não fui essa belezura que eu acho que sou hoje, e no passado a gente sempre encontra aquilo que a história da humanidade nos relata, de tantas guerras e muitas guerras, né? Inclusive defendendo o Criador sobre a ótica e um ponto de vista, sobre um olhar diferente do outro, né? Uma visão distorcida. Ambas, quando estão em guerra, são distorcidas. E isso faz com que a gente melhore a nossa condição. E aí ficou muito claro para a gente, né, quando a questão de enxergar. Às vezes a gente vê, mas não enxerga, né? Ou seja, não faz a curação da imagem, daquilo que a gente deveria ver. É como a gente ouve. A gente ouve, mas não escuta, não vê, não vai na profundidade daquilo que está sendo dito. E isso vem para nos fortalecer cada dia, né? E uma coisa que você falou aí, que Jesus dizia assim, vocês, raça de víboras, né? Vitor, me dá esse negócio bem aqui, Vitor, para mim, papai. Eu conectar aqui, ó. Vai, tá acabando a bateria. Estão me ouvindo bem? Sim, 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 irmão. Conecta aqui para mim, filho. E aí, quando ele diz raça de víboras, ou seja, né? Raça, filho de Satanás, que é o sentido da vibra, né? Tá bem aqui, filho. E que a gente ainda está fazendo ainda as coisas ruins. Nesse sentido de Satanás, as coisas ruins. E poderiam já ter adiantado isso. Mas muito bem, muito legal. E eu gostei quando o comandante Edilson falou que Jesus é o nosso oftalmologista, né?
Uma comparação assim bem ajustada Bem para o original, nosso dia. bem original a comparação. Né? Bem original. Mas muito bem, então. Aí está aberto para quem quiser continuar. Mais alguém? Bem, se ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta, só me resta mais uma vez agradecer ao querido irmão Rubem, lhe desejando muita paz, muita harmonia familiar, muita saúde, e pedir ao nosso querido irmão Raimundo, tá, que nos conduza na oração final. Então, tudo bem, meus irmãos, vamos, nesse instante, nos curvar diante do grande mestre, de todos os irmãos espirituais, pedir para que eles nos protejam, sempre estejam ao nosso derredor, sempre nos auxiliando nos momentos mais difíceis, e agradecer por todos os momentos que são os nossos guias, os nossos protetores, como disse nosso irmão Rubem. Temos muito mais recebido do que algumas pequenas ocasiões que a gente tem que transpor até para aprender, que são as dificuldades. E pedir em nome de todos que estão enfermos, seja em nossas casas, nossos irmãos aqui do grupo que ainda estão em recuperação, como nos hospitais, nas casas de idosos, ou pelas ruas de todo este planeta, os mendigos que estão à mercê da misericórdia divina através de um outro ser humano que vale estender a mão. Pedir a paz entre as nações, Senhor, entre as religiões e o mundo espiritual que comanda as nações, as religiões e a cada família nossa, que nos venham prover da saúde espiritual para que o corpo físico receba a saúde física para que a gente possa cumprir com a nossa etapa terrena. Assim, Mestre Jesus, nesse momento especial que temos com os teus ensinamentos todos os sábados, te agradecer por todos os instantes que estás ao nosso lado ou nos carregando. Que essa tua vibração se expanda para todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos que aqui puderam estar hoje do grupo neste momento, que vá essas vibrações de paz, de harmonia, para que a gente possa ter um final de semana maravilhoso e abençoado. E assim seja. Assim seja. Obrigado, Raimundo. Boa noite a todos, Uma meus ótima irmãos. noite, um bom Muita final Boa noite, paz. pessoal. Ligado no Leda, coração. saúde, Grande Nonato, rapaz. lembrança aí Tudo para as bom, meu irmão? crianças. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. Até a Valeu, próxima. meu filho. Tchau, tchau. Até logo.